O pessoal que estuda trigonometria, questão de seno, cosseno e tangente, na verdade você tem assim: seno, cosseno, tangente, cotangente, novidade, secante e cossecante. Então você tem essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 funções trigonométricas aí. Então, quem se lembra daquela tabelinha que a gente faz sempre? Então você tem seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Você tem essa tabela, né? Todo mundo se lembra dela. Então veja bem, como é que é preenchida a tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raízes ao número 1. Então você faz isso, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Então raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Beleza, então seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 2 sobre 2. Aqui, é só você lembrar que aqui é 1. Aqui é só raiz de 3, é o único que não tem denominador. E esse aqui é o raiz de 3 e é o único que está sobre 3. Então essa tabela aí. Agora, o que eu quero frisar aqui é o seguinte. Que, bom, a tangente de um ângulo é você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Por exemplo, quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mas, isso aqui na tabela. Caso você saiba o seno e o cosseno e não saiba a tangente e tenha dúvida, é só você saber disso. A tangente de 30 é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então o seno de 30 é 1 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Você, como é que a gente resolve? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, divisão de fração, né? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É raiz de 3 sobre 2, coloca 2 sobre raiz de 3. Ó, simplifiquei, ficou 1 sobre raiz de 3. Raiz de 3, para não ficar no denominador, a raiz geralmente não se deixa ela no denominador, eu vou racionalizar isso aqui. Então eu vou pegar a raiz de 3, então a tangente de 30, é só você pegar 1 sobre raiz de 3 e racionalizar. O fator racionalizante aqui é raiz de 3 que não pode ficar aqui. Então eu vou multiplicar isso aqui tudo por raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso aqui é 1, não vai mudar esse resultado, mas olha o que vai acontecer. Uma vez a raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30. Tá vendo? É só dividir o seno pelo cosseno, caso você tenha dúvida em relação a essa última coluna. Tranquilo? Beleza? A cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Então, se você dividir o cosseno pelo seno, é o inverso da tangente. Tá? Se você dividir esse por esse, então a cotangente de 30 vai ser cosseno dividido para seno e você vai preencher na tabela, completando a tabela. Mas, quando chega aqui no capítulo
quando chega aqui no capítulo do livro do Luiz Roberto Dante, né, o livro que a gente usa lá no Colégio Estadual do Berilo, volume 2, segundo ano. Quando chega aqui no capítulo Relações Fundamentais, né? Capítulo 4 do livro, capítulo 4, do 2, 4. Vamos lá. Aqui. Relações fundamentais. Aí você tem aquela identidade fundamental. Deixa eu colocar no quadro aqui rapidinho. Bom, o que você tem? Lá está dizendo o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Ó, isso aqui é tudo na trigonometria. Isso aqui, com isso aqui, a gente consegue achar seno, cosseno e tangente, secante, cossecante, cotangente de qualquer ângulo. Exemplo. O seno de x é igual a 1 sobre 2. O seno de x é igual a 1 sobre 2. Calcule as demais funções. Então, ele te deu seno. O que é que está faltando então? Está faltando o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Então o que você vai fazer? Você vem logo aqui nessa fórmula, nela, substitui o seno por 1 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 ao quadrado, deixa eu ver se lá aqui também. Tá bem. 1 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu só quero frisar que 0 é menor que x menor que 90 graus. Então o x está nesse intervalo de 0 a 90 graus. Então se você resolver isso aqui dá 1/4. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pega esse 1/4 e joga para lá. Então cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1/4. Isso aqui é fração. Fração é uma coisa que eu espero que ninguém tenha dificuldade em relação a isso. Então, olha só, trazendo aqui para cá, ó, cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1/4, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4, menos 1, 3. Dá 3/4. O cosseno ao quadrado de x vai ser, aliás, o cosseno de x ao quadrado de x é 3/4. Então, o cosseno vai ser raiz quadrada de 3/4. Então, se você analisar direito, o cosseno de x vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2, porque o 3 não tem raiz, fica na raiz, e o 4 tem raiz, para a raiz de 4, 2. Então, o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2. Então, no exemplo aqui, eu te dei o seno, você já encontrou o cosseno. Então, o seno de x, 1 sobre 2, foi a questão que deu. O cosseno de x, raiz de 3 sobre 2, está aqui que eu encontrei. E vamos para as outras, ó. Vamos para as outras aqui. Vamos encontrar todas. Você já sabe quem é o seno e quem é o cosseno. Aí você vai seguir aquele raciocínio que nós fizemos no início desse vídeo. Então, olha só. A tangente de x vai ser o seno dividido pelo cosseno. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fica 1 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando, vai dar raiz de 3 sobre 3. Então a tangente você também já sabe. Raiz de 3 sobre 3. A cotangente de x vai ser o cosseno
raiz de 3 sobre 2 dividido pelo seno. A cotangente é o inverso da tangente. Então você copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, corta esse 2 com esse 2 simplificando, ficou raiz de 3 sobre 1. Não precisa colocar esse 1 aí embaixo. A cotangente é raiz de 3. Tá? A secante de x, secante é 1. A secante é o inverso do cosseno. Então vai ser 1 sobre cosseno. E a cossecante é 1 sobre... A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno de x. Até uma curiosidadezinha. Secante deveria estar relacionada a seno. Não é. Secante é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. É só pra gente... É até bom que memoriza. Secante deveria ser para seno e cossecante para cosseno, mas não é. Então a secante de x vai ser 1 sobre o cosseno. Quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Copia a primeira. 1. Esse 1 também está sobre 1. Multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre raiz de 3. Isso aqui vai dar 2 sobre raiz de 3. Já não é. Porque 1 vezes 2 é 2. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Racionalizando, 2 raiz de 3 sobre 3. 2 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Isso aqui é a cossecante de x. Cossecante de x. Tá? Então a cossecante é 1. É a secante de x. Eu estou calculando a secante. A secante de x vai ser 2 raiz de 3 sobre 3. Ó, eu estou achando tudo aqui. Quem é a cossecante de x? A cossecante é o inverso do seno, então vai ser 1 sobre seno. O seno é 1 sobre 2. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Ficou 2 sobre 1. Então a cossecante é 2. Então você já achou tudo. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Tá? Beleza? Esse conhecimento aqui está no capítulo 4 do livro de Luiz Alberto Dantas, que é assunto aí para o segundo ano inteiro. Inteiro não, né? Dá uma unidade quase toda. Ok? Valeu.